Olá, mestres faixas pretas, professores praticantes e admiradores de artes marciais, grandes guerreiros, tudo bem? Eu sou o Sensei Marcelo Silva, 7º Dan de Aikido, faixa preta de Jiu-Jitsu, profissional de educação física, professor universitário e de filosofia das artes marciais, além de fundador da Semana da Filosofia Marcial, o maior e melhor evento de filosofia das artes marciais, é isso aí! Como você já sabe, pelos episódios 1 e 2, o tema dessa semana é o verdadeiro significado de vencer sem lutar. É um tema muito legal. Bom, no episódio 1 eu dissertei sobre as contradições nas artes marciais. O primeiro passo para entender como é possível vencer sem lutar e, de fato, para compreender o que isso significa. Que, na verdade, faz-se necessário entender os caminhos que te afastam do seu objetivo. E isso é tão importante que muita gente deixa de trilhar o caminho. Isso a gente sabe. Como disse o Igor Mendes no seu comentário, vou falar o que ele disse. Obrigado pela elucidação, mestre. Por um tempo, essa falta da filosofia nas artes marciais me afastou dos treinamentos. Obrigado você, Igor, por perceber a importância deste conteúdo. Bom, já no segundo episódio, utilizamos a bússola da filosofia para guiar-nos nessa busca, nessa jornada pela verdade, autoconhecimento, e acabamos descobrindo que a bússola orientadora é representada pelos grandes mestres das artes marciais. E mostrei as semelhanças entre os grandes mestres como Bruce Lee, o O-Sensei Morihei Ueshiba e o espadachim Miyamoto Musashi. Se você não viu esses episódios, volte lá na página da Semana da Filosofia Marcial e assista com muita atenção. O que eu vou falar hoje aqui depende da sua compreensão do que eu falei antes nesses 2 primeiros episódios, ok? Então vá lá, se não assistiu, corre lá. Bem, hoje vamos nos aprofundar um pouquinho nesta história desses grandes mestres e entender através da filosofia a transformação que eles sofreram e como eles conseguiram atingir a invencibilidade. E o mais importante, e o que você pode aprender com isso, né, é que o conteúdo está fantástico. Bom, dominando sua própria mente por meio da filosofia, de fato é possível vencer sem lutar. Parece algo meio abstrato, talvez até impossível, mas ao final desse vídeo eu pretendo que você entenda em definitivo que é realmente possível vencer sem lutar. Muitas pessoas estão comentando os vídeos da semana e eu estou me esforçando para responder pessoalmente a cada comentário, tá muito legal. E se eu ainda não respondi o seu comentário, eu peço só um pouquinho de paciência. Já já eu chego aí, ok? Bom, a essa altura, você já deve ter compreendido o conceito de vencer sem lutar. Esta afirmação, que parece paradoxal em um primeiro momento, revela-se a um olhar mais aprofundado com a base, o conceito, de fato o princípio filosófico das artes marciais desenvolvidas pelos grandes mestres que analisamos e de muitos outros mestres da história. O domínio do ego e dos instintos profundos dos seres humanos é um dos princípios mais importantes de todas as artes marciais. Somente um praticante experiente tem tamanho nível de autocontrole, conseguindo executar técnicas complexas em situações extremas, quando a vida depende disso ou sobre condições de grande pressão, como numa competição ou em uma demonstração. Lembre-se quando eu falei no episódio 1 daquilo que te afasta do seu caminho, dos comportamentos que podem até parecer condizentes, mas que na verdade são completamente absurdos para um praticante sincero? Lembra disso? Pois então, esses mestres buscaram desconstruir o próprio ego. Te garanto que eles sofreram muito para chegar a esta conclusão. Pergunte a Sogaku Takeda
que foi um dos professores de Morihei Ueshiba, se Morihei Ueshiba era invencível, ou para o Ip Man, mestre de Bruce Lee, se ele era imbatível mesmo. É óbvio que até mesmo esses grandes mestres começaram lá do início e perderam muitas vezes para se tornarem invencíveis. Mas eles compreenderam, ao dominar a técnica, que vencer ou perder não importa. O que importa é o caminho, o propósito e a sinceridade, o esforço e os fundamentos. Ao se dedicarem a isso, atingiram ao mesmo tempo um nível inabalável de autoconfiança e um desapego elevado com os resultados, de maneira que ao entrar em qualquer confronto, sabiam que não poderiam ser derrotados, e mesmo se isso ocorresse, o espírito deles estariam muito mais voltados para o autodesenvolvimento do que para a vitória. De maneira que, ainda se perdessem alguma luta ou mesmo batalha, o aprendizado e o autoaprimoramento seriam tão elevados que a derrota não seria uma derrota, mas um degrau de experiência para o aprendizado. Hoje eu quero te mostrar o que é possível compreender através desta maravilhosa ciência humana que é a filosofia marcial. Tudo que eu estou falando aqui é pura filosofia, ok? E a grande maioria das pessoas, mesmo os praticantes experientes, nunca compreenderam o que eu estou te explicando hoje. E mesmo quem chega a um grau de conhecimento leva anos de prática marcial para alcançá-lo. Assim como eu levei. Aliás, eu ainda estou nesse processo, neste caminho. Os mestres, em geral, são os grandes responsáveis pela perpetuação das linhagens, histórias, teorias e a prática sistema traduzida e adaptada das experiências milenares da humanidade, que tiveram criações não só do ponto de vista prático, mas do viés do pensamento, ou seja, da filosofia. Essas figuras humanas extraordinárias e muitas vezes mitológicas, com poderes quase que sobrenaturais, sintetizaram suas vivências e experiências pessoais em níveis que poucos humanos conseguem atingir. Ícones da perfeição não só da performance física, mas também de insights únicos na compreensão da natureza universal humana. A natureza contraditória divina e profana, e que realizaram suas jornadas pessoais, deixando legados filosóficos que são tão autênticos e atuais que transcendem e se transformaram em obras atemporais. Muitos mestres de guerra e da arte bélica se tornaram mitos no desenvolvimento de sistemas capazes de transformarem não só o corpo, mas em dar a plenitude da expressão da alma. A arte marcial que encanta e assombra e desenvolve potencialidades das mais pessoais e íntimas àqueles que entendem as suas subjetividades e as linguagens metafóricas, que mais tarde dão sentido pleno à prática. Miyamoto Musashi, o criador do método de combate com duas espadas, abateu um adulto quando tinha apenas 13 anos e era visto pelos ortodoxos como um fora da lei, das normas, um indivíduo totalmente degenerado, herético, hediondo e sem compostura. Todos os adjetivos contrários à nobreza e etiqueta dos samurais daquela época. Impiedoso em seus combates, perdeu em apenas 2 ocasiões. E, por fim, após derrotar Sasaki Kojiro, com uma espada de madeira entalhada a partir de um remo, ele se retirou e viveu o resto dos seus dias em reclusão total. Deste isolamento, Musashi produziu uma das mais lindas obras literárias das práticas marciais, e que até hoje são referência para estudos estratégicos e de empreendimentos, o Livro dos 5 Anéis, ou o Gorin no Sho, obra obrigatória para qualquer praticante de artes marciais ou estudiosos da filosofia.
A segunda figura que deixou referências sobre o que compõe o universo das lutas e que vão além da técnica foi o inalcançável dragão chinês Bruce Lee. Nascido nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, Lee Jun-fan, seu nome de batismo, é reconhecido quase que unanimamente por especialistas de todas as artes marciais como o maior artista marcial de todos os tempos. E no mínimo, podemos afirmar que ele foi um referencial inigualável da cultura pop dos anos 70. Seus filmes cheios de ação e movimentos sensacionais deram a Bruce Lee um status de mestre transcendente. Esse posto que alcançou pelas produções de diversos filmes da época, né, certamente se deu através da construção de uma vida dedicada não só à prática, mas já que possuía uma condição física descomunal, mas também aos estudos da filosofia taoísta e budista. E ele dizia que as artes marciais não passavam de meras metáforas. Genial! Bom, Bruce Lee foi uma figura que caracterizou o termo arte nas práticas marciais. Fantástico, grande mestre. Enfim, a última figura que destaco aqui, nessa semana, é o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, conhecido como O Sensei, o grande mestre. Mesmo entre praticantes de outras artes marciais, ele é considerado o grande mestre. Nascido na cidade japonesa de Tanami, no ano de 1883, o Ueshiba Sensei era uma criança com saúde precária, embora tinha uma curiosidade insaciável. E teve sua educação baseada nos estudos dos clássicos chineses e uma forte influência das seitas esotéricas nipônicas. Tinha uma relação íntima de entendimento das influências que a natureza tinha na vida cotidiana. Serviu nas forças imperiais, atuando na guerra russo-japonesa. Sua juventude foi atacada por crises de angústia e seus familiares até pensavam que ele ficaria louco. Empreendeu em muitas áreas e chegou próximo da miséria. Mas as influências de várias escolas de artes marciais e de filosofia e o chamado pessoal para que transcendesse e superasse os desafios e dificuldades através da religião, fez de O Sensei ser o criador da arte marcial mais profunda em termos de entendimento da natureza fundamental humana. As instruções finais de Ueshiba Sensei para seus alunos foram: o Aikido é para o mundo todo, não serve a propósitos egoístas ou destrutivos. Treinem incessantemente para o bem de todos. Grande Ueshiba Sensei. Bom, lembra que eu te falei que hoje eu queria te mostrar o que era possível com a filosofia? Pois é. Agora eu vou te contar um pouco sobre como isso pode ser possível. Bom, são os fundamentos. Todos os grandes mestres, Bruce Lee, Musashi, O Sensei, muitos antes de dominarem a arte, de vencer sem lutar ou de desenvolverem suas próprias artes marciais, eles dominaram os fundamentos daquilo que treinaram e praticaram por longa data. Assim como as artes marciais, com a filosofia não é diferente. Para você dominar a filosofia e poder aprender por si próprio, é preciso dominar os fundamentos. Se ensinamos a alguém que nunca praticou artes marciais uma sequência de socos diretos ou cruzados, um kata, uma combinação de chutes ou estrangulamentos ou passagens de guarda, pode até ser que ele tenha algum sucesso. Mas daí, aplicar essa sequência em uma luta ou situação real é outra história, não é? E qual é a diferença? O que difere um iniciante de um praticante experiente é este
E esse de um instrutor, professor ou mesmo de um mestre, qual que é a grande diferença? O que faz com que alguém consiga aplicar uma técnica com aparente facilidade e dominar outra pessoa sem força e sem esforço? Você já parou para pensar nisso? Bom, e eu te respondo, é o domínio dos fundamentos. E é exatamente isso que eu ofereço no meu curso de formação filosófica em artes marciais. O domínio dos fundamentos da filosofia para que você consiga, sem esforço e sem necessariamente trilhar anos e anos de um caminho árduo, para aprender por si próprio. E caso você já seja um praticante experiente ou um mestre, eu te garanto que o curso de formação filosófica em artes marciais só vai acrescentar na sua formação, diferenciando você daqueles que acham que sabem. Essa é uma grande diferença. Olha, este não é um curso para qualquer um, não. E também não é um curso que pode ser adquirido em qualquer lugar ou qualquer hora. Somente quem somente quem participou da Semana da Filosofia Marcial pode adquiri-lo. Aliás, eu não venderia este curso para qualquer um, porque eu valorizo muito o conhecimento e não ficaria satisfeito em fornecê-lo para alguém que não compreendesse o seu verdadeiro valor. Eu fico muito feliz com o retorno sempre positivo dos alunos do curso de formação filosófica. Como esse comentário que eu recebi do sensei Rodrigo, praticante de Aikido. Diz o Rodrigo: agradeço de coração ao mestre Marcelo por ter criado o curso de formação filosófica em artes marciais. Depois que eu concluí este curso, muitas das minhas questões que rondavam pela minha cabeça por anos, finalmente foram esclarecidas. É um curso completo, super bem elaborado e só tenho realmente a agradecer ao sensei. Eu que te agradeço, Rodrigo. Bom, e o mais incrível de tudo é que o índice de satisfação dos alunos que fizeram os cursos nas versões anteriores é de 100%. Sabe o que isso significa? Ou seja, não tem ninguém que tido concluído o curso de formação filosófica em artes marciais e tenha ficado insatisfeito, ou seja, 100% de satisfação. Lembra-se que eu falei que a técnica e a filosofia são como dois lados de uma mesma moeda? Então, vamos supor que você seja realmente um praticante exímio da sua arte e a domine por completo. Sem a filosofia, você atingiu apenas 50% do seu potencial, que é um lado da moeda. Se você está até aqui comigo, me ouvindo falar nessa Semana da Filosofia Marcial, eu tenho a certeza absoluta de que você não é qualquer um. Você é uma pessoa diferente, especial, que toma atitudes e que gosta de fazer a diferença. Então eu quero te dar um conselho aqui. Não limite o seu potencial. Você pode mais. Assim como os grandes mestres. Se você é um iniciante, um faixa branca, se você pode, e mesmo sendo faixa branca, você pode, com a mentalidade correta e o direcionamento que eu te dou no curso de formação filosófica em artes marciais, atingir muito mais rapidamente a mentalidade de um praticante experiente. É óbvio que eu não consigo te dar a técnica, isso você vai ter que correr atrás e aprender com o seu sensei, com o seu professor. Mas eu estou falando da postura, da mentalidade, da autocrítica equivalente às de um praticante com anos de experiência. Você tem noção o que é isso? E se você é um professor e vive de ensinar, chegou a hora de você se diferenciar. Não apenas pela sua técnica, que é só 50%, como eu falei, mas pelo seu conteúdo, pela sua postura, que irão evidenciar as suas qualidades morais e éticas dignas de um grande mestre. Se aprofundando nesse curso, você pode inclusive ganhar mais dinheiro.
ter muito mais alunos e cobrar mais pelas suas aulas. Ao absorver esse conhecimento, você será imediatamente percebido como uma autoridade no assunto, sem sequer pedir a mais por isso. Isso é que realmente é vencer sem lutar. Na Semana da Filosofia Marcial, eu procurei te mostrar uma porta que só você pode atravessar. Tentei te mostrar o que é possível com a filosofia. Isso não é para todo mundo, mais uma vez eu aviso isso. A grande maioria se contenta com a técnica, mesmo grandes atletas. Veja a postura que muitos têm. Dopings, brigas, drogas influenciando mal os jovens fãs, as futuras gerações, posturas agressivas, rixas, componentes, ignorando os maiores fundamentos de todas as artes marciais. Até por isso, o curso de formação filosófica em artes marciais não é um curso barato. E tem muita gente que deixa passar esta oportunidade. Mas se você é diferente das outras pessoas e acha que a filosofia é para você, se você quer alcançar pleno potencial, não só nos 50%, ficar ali naquele 50% só do lado da moeda, na segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou explicar em detalhes o curso de formação filosófica em artes marciais. E se você desejar, poderá se matricular e iniciar imediatamente. Veja o que o sensei Paulo Henrique, do Karatê, falou a respeito do curso. Ele foi aluno do curso de formação. Vou dizer, muito esclarecedor e nos engrandeceu bastante, tanto na formatação de nossas aulas, quanto na formatação do pensamento das artes marciais. Dentro do Karatê, segue ele. A gente trabalha o Karatê-Do, o caminho da filosofia que faz parte primordial. Eu espero que você esteja preparado, até porque as matrículas estarão abertas durante apenas 5 dias, tá bom, pessoal? Depois, não sei quando será a próxima turma. E caso você tenha alguma dúvida, deixe ela aqui nos comentários. Vou procurar responder pessoalmente cada uma, ok? Bom, tô te esperando lá na segunda-feira. Até lá, inscreva-se no meu canal no YouTube e tenho muito mais conteúdo filosófico disponível para você. Seja um guerreiro, um grande mestre. Espero que você tenha gostado da Semana da Filosofia Marcial. Eu procurei te entregar o máximo de conteúdo gratuito da melhor qualidade. E se você gostou e se interessou, nos vemos na segunda-feira. Sem falta. Um grande abraço, arigatou gozaimashita. Os